pela graça. Olá, eu sou o pastor Heitor Hernandes da Silva e estou aqui para apresentar mais um programa Tudo pela Graça. Porque a graça de Deus é suficiente para preencher todas as nossas lacunas, todas as nossas necessidades. E neste programa nós temos música para enlevo, música para edificação, música para agradar aos nossos tímpanos e à nossa alma. Temos mensagem, temos aqui coisas alegres para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E nós precisamos disso, de coisas boas. Hoje eu tenho aqui para entrevistar um homem de primeira linha, um homem que esteve em missões mundiais, num continente bravo, esquisito, num tempo muito mais duro do que este que estamos vivenciando. Pastor Francisco Amaral. Tenha bondade, pastor. Seja bem-vindo. É um privilégio estar com o irmão, que em outro tempo o irmão chegou a ser meu aluno, né? Cruz Credo, né? Mestre, brincadeira. Não, sou seu mestre, então vamos lá. Tenha bondade. Obrigado. De sentar-se aí. Aqui mesmo? Tá? Com vontade. Obrigado. Pastor Francisco Amaral, né? Esse nome, a família Amaral? Tem mais Amarais na família? Tem. Tem mais Amarais no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul? É. E Amaral é um sobrenome português, né? Português. E encontro de vez em quando aí alguns nesse mundo afora, principalmente. Tem pastores também na família? Temos pastores na família, sim. Meu pai foi da Igreja Batista Betel e quando foi de Esteio para Caxias do Sul, não é? Sim. Então lá ele encontrou a primeira Igreja Batista com o pastor Samuel Cardoso Machado. Certo. E ficou congregado ali, a família toda também. Então, não é gaúcho? Sim, sou gaúcho. Gaúcho tchê? Sou gaúcho tchê mesmo. Gaúcho tchê mesmo, né? Do chimarrão. Gosta do chimarrão? Gosto de chimarrão. Você se acostumou com aquilo lá, desde criança, né? Desde criança. Não tinha uma madeira, era aquilo mesmo, né? Era aquilo mesmo. Mas Francisco Amaral, em outros tempos estivemos juntos, dei aula para esse homem aí. Ele não aprendeu nada comigo, ainda bem. O que é isso? Eu estava vendo sobre o sonho, não é? Especialidade sua é falar sobre o sonho, não é? Eu que durmo bem, né? Mas o professor Francisco Amaral é pastor da primeira Igreja Batista em Nova Friburgo. Existe uma Friburgo velho, né? Lá na Europa, né? Lá na Europa, sim. Eles tentam imitar um pouco a Friburgo da Europa, né? Mas é uma cidade muito europeizada, né? De um povo muito sofisticado, né? Sim. É suíços que tem ali, né? Também alemães, não é? Colônias japonesas também. Tem japonês ali? Tem japoneses ali. É uma colônia forte também. Colônia africana também ali, não é? E é uma região ali que produz flores, muitas flores. As flores usadas aqui no Rio vêm de Nova Friburgo. Né? De Friburgo, né? É uma cidade agradável, com um clima maravilhoso. Ela não é a única com bom clima no Brasil. Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Sim. Mas a mais fria é Friburgo mesmo ou lenda isso? Eu acho que a mais fria deve ser Teresópolis, depois Friburgo e depois Petrópolis. Não é? E como eu venho de uma região muito fria, Caxias do Sul, me sinto muito bem. Né? Não faz diferença. Eu moro aqui numa cidade caliente, né? Caliente. Que é mais quente do estado do Rio de Janeiro. Sim, aquele... Só pede para Valadares, Teresina, Cachoeira do Mirim, né? Mas ela perde algumas coisas. Mas lá é um calorzinho gostoso, agradável. Demais. Mas, pastor Francisco, o irmão dirige uma igreja grande, uma cidade histórica, bonita, né? Um povo bom. Agora, a sua história de vida, o irmão passou pela clínica, ou passa pela clínica como psicanalista, como profissional de saúde também. Né? Mas o irmão teve um trabalho bonito que foi em missões mundiais, não é? Sim. Na época que o irmão trabalhou em missões mundiais, quem era o executivo? Lembra? Executivo, sim, claro, lembro com muita alegria, porque era um homem de Deus, né? Eu penso que o pastor Timtiak, Valdemiro Timtiak, foi meu patrão, não é? O chefe de missões. Ele, depois de Jesus Cristo, depois do apóstolo Paulo, na minha opinião, foi o homem mais entendido em missões. Um chefe amoroso. Você esqueceu o meu nome, rapaz? Vamos deixar para quarto, então, né? Vamos deixar para quarto, colocar o terceiro ali, né? Estou brincando com você. Não, mas ele era um que amava missões, né? Amava missões. E fez uma expansão
de trabalho missionário muito grande. Sim, na época dele houve uma expansão muito grande mesmo, muito grande. Como é que eu vou parar na China? Eu sentia o desejo de fazer missões, mas não era assim tão grande quanto o trabalho da igreja local. Mas a minha esposa, logo que nós casamos, não é? Foi sua aluna também. Coitadinha. Tem muita gente. Eu tenho que sentir pena. Infeliz nessa terra. Não, ela guarda muito saudade das nossas aulas lá. Sempre comentamos sempre. Agora, ela amava missões. E já tinha no coração o desejo de fazer missões, né? Falamos com o pastor Valdemiro Tiac, nos apresentamos para fazer missões. Naquele tempo, o pastor Reis Pereira, que era muito conhecido, né? Sim. Então queria que nós fôssemos para a França. Mas nós queríamos fazer missões assim mais em países mais difíceis, um trabalho que a gente pudesse acrescentar alguma coisa, né? Então houve Macau, na China, e Valdemiro nos convenceu a irmos para Macau, na China, e nós fomos fazer um trabalho educacional lá. E pastoreamos uma igreja chinesa durante 5 anos. Aprendemos a língua chinesa. Qual delas? Tem umas 600? Dialetos é muito, né? Ela se salva, o chinês na comunicação, pela escrita, né? Pela escrita. Agora o resto é muito dialeto, né? Tem mandarim, que não era a nossa língua, o nosso dialeto era o cantonês, não é? E o cantonês, apesar de ser um dialeto, é falado por 300 milhões de pessoas. E é, mesmo assim, um dialeto, né? Interessante isso, né? É. Mas tem muita gente naquele cantão de língua portuguesa, não tem? Não tem, não. Só há 3% ali em Macau que fala o português. Diziam por aí que era uma comunidade? Era uma colônia portuguesa. Uma comunidade portuguesa, né? Sim, mas somente 3% falava, né? E o próprio chinês de lá não se interessava em falar o português, falava o inglês falado em Hong Kong, não é? Era uma espécie de reação assim à colonização portuguesa, não é? Essas curiosidades que se tem, né? O trabalho missionário não é só um trabalho de pregação do evangelho, também primeiro você tem que se aculturar, para saber como é que aquele povo pensa, né? Isso. E pensa muito diferente daqui? Bem diferente. Bem diferente. Tanto é que eles não aceitam o ocidental, né? O cristianismo, eles acham que é ocidental. Então, eles não querem uma intromissão na religião deles, né? E também eles têm o costume de filosofar muito acerca de todas as coisas. E o processo filosófico deles é bem diferente do nosso. Isso é interessante. A cultura lá é muito forte, né? É muito forte. A cultura é muito forte, né? Muito forte. A questão do pensamento, a língua acompanha o pensamento, não o pensamento acompanha a língua. Então, considerando essa variedade imensa de dialetos, o modo de pensar lá deve ser terrivelmente diferente de uma região para outra, né? Bem diferente, né? E os portugueses lá, eles dão atenção ao evangelho? Muito pouco. Fizemos aí também uma tentativa de trabalho com eles, mas a junta pediu que nós tivéssemos como alvo, o foco fosse o chinês mesmo, né? Mas para não ficar sem trabalhar, porque é só estudando a língua, saindo de uma igreja muito atuante, que era a primeira igreja batista de Madureira, muito atuante, e só parar para estudar a língua, ficava um vácuo muito grande, um vazio muito grande. E é uma língua difícil de aprender ou é relativamente fácil? Muito difícil. É, com certeza, um dos mais difíceis no mundo, porque é uma língua tonal, né? Então, se você errar o tom da palavra, você diz outra palavra. Então, tem que ter o ouvido muito afinado, né? Muito afinado. Né? E, assim, às vezes, a preocupação maior é que os missionários que estavam aprendendo a língua, eles fugiam de fazer um funeral, porque você podia transformar o funeral numa festa, comédia, numa festa, com uma entonação errada. Era difícil. Interessante, né? E eu gostava de aprender a língua e queria praticar, e eles, às vezes, convidavam 3, 4 missionários até me encontrar e eu ia lá pregar.
Mas o interessante é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não importa se ele é chinês, japonês, exatamente, branco, amarelo, cor-de-rosa, estampado, isso não interessa. Né? E também não é uma questão de quantidade. A gente fica pensando muito em evangelização como sendo uma coisa de jogar a rede e sair com ela cheia. Não, não. Às vezes você passa 3, 4, 5 anos para ganhar uma pessoa. Quantos missionários já saíram, tiveram um trabalho imensamente demorado e produziu 1 ou 2 casos só de salvação. Isso é pouco por acaso? Não, né? Uma alma vale mais que o mundo todo, né? Exatamente. E pode ser que aquela pessoa alcançada vá ser ali uma porta né? para o resto do povo. E o irmão, ao sair de lá, ao retornar, foi alguém para o seu lugar ou um nativo ocupou o seu trabalho? Já havia uma igreja lá, né? Uma igreja. Havia igrejas fortíssimas, muito grandes. O templo onde nós nos reuníamos era templo para 600 pessoas ou mais, não é? Muito grande. Mas o grupo já era reduzido porque o povo já estava fugindo de Macau, porque Macau iria se transformar agora da China popular comunista, né? Então as pessoas já estavam saindo. Naquela época estavam as mãos ainda estava. Reino Unido, né? 1985 que nós fomos para lá, não é? E a mudança foi em 1999, quando a China popular comunista tomou Macau e aguardou um pouquinho para tomar Hong Kong. Foi mais difícil, né? Mais difícil. Ainda continua lá, as confusões todas, né? Todas. Acho que o povo de Hong Kong é mais esclarecido e está defendendo o seu espaço ali. Como pode, né? Como pode. Não é fácil, não. Agora, passando para as mãos da China, irmão, tem notícia de como está o trabalho evangélico lá? O trabalho evangélico, onde eu sei, continua mais ou menos como estava antes, não é? Porque havia impedimentos de culto em praça pública, tinha que pedir autorização do governo, não é? Não havia perseguição assim ostensiva contra as igrejas cristãs, não é? Elas continuam fazendo o trabalho delas. Tanto é que lá dentro da China popular comunista, lá o crescimento é tremendo, né? Então não há impedimento para o evangelho, não é? O evangelho cresce lá mesmo. Cresce muito e cresce para valer, né? Cresce para valer, cresce para valer. Okay. O irmão tem vontade de voltar para missões? Olha, eu tenho vontade, mas chega uma idade também que fica muito mais difícil, mas no seu caso, você está iniciando a vida agora, né? Fica mais difícil. A vida com Jesus é sempre novo. Sempre novidade, né? Sempre novidade de vida. Mas eu estou muito feliz de ter o pastor Francisco Amaral, que foi aluno num curso que eu ministrava aulas na área da psicanálise, e ele fez um trabalho missionário que foi o mais difícil que se tem na história da Junta de Missões Mundiais, né? Naquela época era a Junta de Missões estrangeiras, se não me engano. Estrangeiras, sim. Num país inóspito por uma questão de cultura totalmente diferente da nossa. Sim. Mas você marcou sua presença lá e levou a mensagem de Deus àqueles corações. Graças a Deus, nós fomos os pioneiros, né? Para a Ásia toda, né? Os pioneiros. E na sua pergunta anterior, eu não posso mais ir, mas o meu filho foi no meu lugar. Que beleza. Meu filho, ele está me acompanhando hoje, inclusive, ele foi por 3 anos, lá a esposa teve um problema respiratório, retornaram para o Brasil para tratamento, ele está aguardando ainda há 5 anos o retorno, que a China comunista não tem dado mais vistos, né? Depois da pandemia, deu uma parada muito grande. Complicou bastante, né? Complicou. Bom, mas ninguém faz tudo que gostaria, faz o que pode, verdade. Deus tem o controle sobre tudo. No tempo certo. E em Friburgo, o trabalho como vai? Bem? Vai bem, graças a Deus. O povo ali é acessível ao evangelho, é meio frio também. É muito acessível. Tanto é que em Friburgo, 40% ou mais é evangélico. É um índice muito alto, né? É muito alto. O prefeito é evangélico, não é que coisa boa. É da igreja quadrangular. E quando a gente faz... E a unidade também das igrejas é muito grande. Muito grande. É muito bom. Meu irmão, um privilégio estar com o irmão aqui. Privilégio todo meu. Feliz de revê-lo novo, cada vez mais bonito, e eu cada vez mais mentiroso. Não, isso é brincadeira da gente. É uma brincadeira boa, eu vou levar essa comigo. E Deus abençoe, irmão, sua família, sua igreja, seu ministério, suas relações de amizade lá, e pregue o evangelho, e que seu filho retorne para a China para fazer o trabalho que ele deseja no coração. Deus abençoe, irmão. Alegria reencontrá-lo. Oi, alegria, meu. Tá? Muito obrigado, querido. E não vai embora, tem que acertar alguma coisa com você aí. Por aí, né? Obrigado, querido.
Tudo pela graça, chamando agora para cantar, animar os nossos corações, a cantora Rejane Santos vem aqui. Bem-vinda mais uma vez. Apresente louvor ao Senhor. Mora em mim, Jesus. Essa é a canção que iremos entoar neste momento. Só podemos experimentar o favor de Deus quando a nossa vida está sendo preenchida pela presença do Senhor. Oh, meu Deus, eu sei que me sondas, meu coração se alegra em tua salvação. Não há outro Deus além de ti, rocha firme e protetor, pleno em saber e de poder. Faça de mim o seu habitat. Quero ser teu, longe de ti, Senhor. Não há vida, não há paz. Por isso eu te peço, Senhor, na alma e erguendo os olhos à direção daquele que tudo pode fazer e testemunhar do seu grande amor e com gratidão possa dizer: mora em mim, Senhor, faça de mim o seu habitat. Ser teu, longe de ti, Senhor. Não há vida, não há paz, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, mora em mim. Senhor, cante comigo. Mora em mim, Senhor, faça de mim o seu habitat. É uma oração. Eu quero, Senhor, ser teu, longe de ti, Senhor. Não há vida, não há paz. Por isso eu te peço, Senhor, mora em mim.
Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Rejane. Obrigado, Rejane. Deus abençoe você. Tá? Voltamos já com o segundo bloco para trazer enlevo e mensagem ao nosso coração. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Segundo bloco do programa Tudo pela Graça, convidando agora a Evelyn, uma linda cantora da Advec, lá em Belfor Roxo, né? Que beleza. Posse? Posse. A região é a mesma, né? Povo muito bom, sofrido, trabalhador. Mas como tem igreja ali, hein? Meu Deus, que maravilha. Quando o Cristo voltar, 90% do povo daquela região vai subir. Que beleza, acho que é bom demais. Muito feliz em estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Toda glória e todo louvor. Quando se apresentou como da Advec, chama-se Assembleia de Deus Vitória em Cristo, isso, certo? Isso. Não é nova não, mas vem crescendo imensamente, né? Deus abençoe você, dá um abraço do seu pastor, sua família. Obrigada. Lá, tá?
Este é um momento sublime, porque no momento em que se anuncia a palavra de Deus que vai ser transferida para o nosso coração, é sempre um momento de ouro. E o pastor Francisco Amaral, nosso primeiro missionário que eu saiba na China, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Brasileira, e trabalhando entre os chineses, agora vai nos trazer uma mensagem aos nossos corações. Privilégio imenso ter o irmão aqui, sobretudo para falar de Jesus, que é o que enche nossa alma de alegria. Amém. Porque ele já encheu a nossa vida de salvação. Amém. Tenha vontade, pode sentar-se aí. Obrigado. Não se assusta não que ela não cai não, tá? Ela ameaça, mas não cai. Aqui no Rio tem um edifício chamado Balança, mas não cai. Sempre balançou, mas nunca caiu. Tá? Fala assim. Uma alegria estar presente nesta ocasião muito importante para todos aqueles que acompanham esse programa e também têm buscado receber aqui um pouco da palavra de Deus para a sua vida. Quando nós ouvimos canções lindas, como nós temos ouvido aqui nesse programa, e também como nós podemos pensar um pouquinho, porque fui missionário e gostaria de trazer uma palavra acerca de missões, porque nosso Deus teve um único filho e fez desse filho missionário. Então, missões mexem no coração do povo de Deus, de qualquer denominação cristã, e nós podemos sempre tirar preciosas lições de missões para a nossa vida espiritual. E desde pequeno eu comecei a amar missões de uma maneira muito especial, porque eu comecei a ver a vida dos missionários quando visitavam minha casa. Meus pais os recebiam e ali eu pude também desenvolver no meu coração um amor muito grande por missões. Meu filho é missionário, minha família toda é envolvida também por missões, e eu gostaria de falar hoje sobre um missionário que traduziu a Bíblia toda para o chinês. Eu falava com o Dr. Heitor acerca de missões que às vezes a pessoa ganha uma alma para Cristo e vale mais que o mundo todo. E quando uma pessoa ganha uma alma e faz dessa alma uma pessoa, uma coluna do testemunho do Evangelho na sua terra, um autóctone, alguém da terra mesmo que fala bem a língua, que se comunica bem, então essa pessoa ganha muito mais almas que o missionário que gasta uma vida toda no campo, além do aprendizado da língua também. Robert Morrison é um homem que foi para a China em 1807. Quase houve um encontro dele com a família real portuguesa que veio para o Brasil quando o Rio de Janeiro foi sede, então, do governo português. E em 1807 foi para Macau um homem de Deus que traduziu a Bíblia toda para o chinês. Trabalho muito difícil, muito desgastante, desanimador para quem não tem aquela força de vontade. Esse homem traduziu a Bíblia toda. Depois dele chegou um evangelista para trazer a palavra, e esse que veio logo depois, Hudson Taylor, ganhou muitas almas para Jesus, muitas almas, e fez ali uma missão forte, também levando o evangelho para outras terras naquele tempo. Então, quando nós olhamos a vida de um homem que perdeu a esposa no campo missionário, que perdeu o filhinho no campo missionário, já ainda no ventre da sua esposa, e deixou lá no cemitério de Macau o corpo da sua esposa, o corpo do seu filhinho, e depois ele também ficou por lá. Robert Morrison era um homem de uma fibra tremenda, era um homem empenhado em servir o Senhor, e traduziu a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, para os chineses. E hoje os chineses têm a palavra de Deus, os chineses têm a Bíblia, para poder ler, aprender. E hoje, porque um homem foi para a China para traduzir a Bíblia toda,
e naquele tempo ele ganhou 1 ou 2 almas. Mas a Bíblia que ele deixou fez da China hoje o povo que tem mais seguidores do cristianismo. São aproximadamente 100 milhões de chineses que seguem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque um homem deixou a sua cidade, deixou o seu país, a sua igreja e foi empreender um trabalho maravilhoso como esse. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a China é um país muito difícil, os costumes são difíceis, mas esse homem confiou tanto no poder do Senhor e foi e fez um grande trabalho. Quando ele aprendeu o chinês, só a viagem dele para lá foi de 222 dias. Já pensou? Hoje a gente viaja, um voo noturno, chega à China e pega o evangelho. 222 dias dentro de um navio para fazer um trabalho missionário como este. E ele foi verdadeiramente vitorioso, porque deixou a palavra de Deus ali. Olha, eu me lembro de um outro pregador missionário entre os índios xerentes aqui no Brasil, que ele foi traduzir a Bíblia para os xerentes. Quando ele foi para lá, havia 300 xerentes, porque os índios tinham seus bebês que nasciam com defeito, eles matavam. A criança que nascia de um não casamento, não é? Eles matavam a criança. Então não crescia a tribo. E quando ele foi para lá para traduzir a Bíblia para a língua xerente, então disseram para ele: mas você vai gastar uma vida inteira para traduzir para 300 pessoas que estão ainda em desvantagem numérica. É 300, amanhã pode ser 280, pode ser 200, vai acabar a tribo e você vai traduzir para quem? Mas sabe que o Evangelho libertou de tal forma aquele povo que eles não mataram mais as crianças que nasciam com defeito, não havia mais problema de crescimento demográfico, começou a crescer. Hoje ele traduziu a Bíblia toda, se aposentou lá no campo entre os índios. Ele tem 3 filhos médicos, lá do campo ele sustentou 3 filhos na medicina, e agora sabe quantos xerentes temos lá no Brasil? Lá no Amazonas, 3.000 xerentes para ler a Bíblia e para aprender a Bíblia, porque um homem foi lá e pregou, traduziu a palavra e deixou lá igrejas fortes entre os xerentes. Então, você que ama missões, você papai e mamãe que tem filhos que querem ser missionários, deixa-os ir, eles serão felizes no campo missionário, eles farão uma obra tremenda. Eu me lembro que eu estava pregando um dia, fiz um apelo missionário na igreja, e quando a filha adolescente estava saindo do seu lugar para vir à frente, para aceitar o desafio missionário, a mamãe segurou a filha pelo braço e não a deixou se decidir, porque ela ficaria sem a sua filha na sua casa, quem sabe ia sofrer, mas quem é um missionário, não é? Faz a vontade do Senhor e é motivação, é estímulo para nós que estamos nas grandes cidades. Que Deus abençoe a sua vida, faça também da sua vida uma vida em que Deus plante no seu coração a semente para fazer missões também. Não deixe de fazer a obra missionária, faça uma viagem missionária, conheça o campo missionário e Deus vai abençoar a sua vida. Deus abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família. Pastor Francisco Amaral, o homem que fez um trabalho desbravador. Eu quero dizer o seguinte: a China é um povo que admira a Bíblia, tem profundo respeito pela Bíblia. Há igrejas enormes lá com uma Bíblia só. Sim. Eles chegam a beijar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Mas o que será do mundo se nós não levarmos essa palavra? Deus abençoe, irmão. Abençoe também. E Deus abençoe muito pelo trabalho que o irmão já realizou. Tá? Muito obrigado. Felicidades. Obrigado. Conosco a cantora Rejane para mais um louvor ao nosso Deus, enchendo os nossos corações, depois dessa palavra maravilhosa do Francisco Amaral. Deus seja com você.
Vamos estar cantando uma canção que tem por título Bondade de Deus. Somos gratos porque a bondade de Deus, ela é para sempre, ela é eterna. Obrigada, Jesus, pela sua misericórdia, porque seu amor nos alcança todos os dias e ela nos seguirá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz, sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Será que você pode cantar comigo esse refrão? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus.
a Ti, Jesus. Obrigado. Muito obrigado a você, seu trabalho. Deus abençoe a sua família também. Coisa boa, pode levar o microfone, por gentileza, isso. Coisa boa é ouvir a música evangélica. Não é batuque para sacudir o nosso corpo, acelerar nosso sistema nervoso. Não que eu tenha nada contra qualquer outro tipo de música, mas é maviosa esta música. Fala do amor, fala da graça, fala da bondade, fala daquilo que Deus enviou através do seu Filho. Nada mais é do que a síntese da graça para as nossas vidas. É esta síntese da graça que leva um homem e sua família para morar, aprender uma língua, para pregar para chineses, que depois leva o seu filho e a tantos outros já levou e vai levar para alcançar os perdidos, para trazê-los para a vida eterna. Isso é muito bom. Nós estamos encerrando esse bloco. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Vamos ouvir a Evelyn, iniciando um novo bloco, terceiro bloco, cantando e louvando a nosso Senhor neste momento. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, o Rei exaltado, glória a Seja Jesus. louvado, exaltado. Eu quero conversar com os queridos telespectadores, com todos quantos possam prestar um pouco de atenção a mim nesta hora, a respeito de uma coisa mais ou menos interessante. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de ciência e sou um homem maravilhado, encantado com a obra de Deus na Terra. Deus criou todo o universo todo é uma maravilha, o mundo, todas as suas riquezas, mas Ele criou o ser humano como sendo a coroa da criação. E esse ser humano não é apenas um corpo funcional, é um corpo criado à imagem e semelhança dele.
e por ter sido criado à imagem e semelhança dele, nos dotou de capacidades e condições que nenhum outro ser tem. Não adianta ficar especulando, deve existir gente inteligente, ser inteligente em outros planetas. Tudo bem, vamos esperar ver se vai aparecer. Se por aqui já não temos tanta gente inteligente, imagine fora daqui. Não, vamos lá, vamos pensar um pouquinho em um detalhezinho. Eu quero falar um pouquinho sobre cérebro e mente. Cérebro e mente. Eu vou usar aqui fazer uma brincadeira até com os amigos e irmãos. As pessoas confundem. Pensam que cérebro é a mesma coisa que mente, mente é a mesma... Não é, não. O cérebro é um órgão, mente é uma função. Mente é alguma coisa que só o ser humano possui. Só. Também anjos também possuem. Claro, os anjos caídos também possuem. Mas a mente semelhante à de Deus, que tem as mesmas funções, a mesma capacidade, que pode se deixar exaltar e buscando coisas espirituais altíssimas, é somente a mente humana. E ela é simplesmente extraordinária. O cérebro já é um órgão maravilhoso. Mas o cérebro é um órgão com células, com funções, com metabolismo e tudo mais. A mente não. A mente é uma coisa que mora assim no cérebro. Dir-se-ia que o cérebro é a residência da mente, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Eu vou fazer uma brincadeira com os irmãos e com os amigos. É claro que nós nos lembramos de muitas coisas, certo? Do passado, distantes até. Mas eu vou usar aqui uma palavra, vou falar uma palavra, e essa palavra será emitida numa linhagem sonora, né? Eu vou usar a voz. O som ele é lento no espaço, ele não transita tão rápido quanto a energia. A energia é aí cerca de 300 mil quilômetros por segundo, o som não chega nem a 1000, diríamos assim, quilômetros por hora, é bem lento. Mas no momento que eu falar, esse som vai ser propagado até a sua orelha externa. Cuidado, a expressão não é ouvido, não, é orelha externa e orelha interna. A palavra ouvido ficou como participo passado do verbo ouvir, tá? Não existe um órgão chamado ouvido, não. Então, esse som que eu vou falar vai chegar até a sua orelha externa. Vai passear, vai encontrar vai abrandar um pouquinho aqui, vai seguir, subir dessa caixa acústica, vai entrar no duto auditivo e vai chegar no lugarzinho onde está o tímpano. Ali tem uma bigorna, tem um martelo, a coisa ali é interessante, mas é tudo neurológico e é tudo orgânico. No momento que esse som chega ali, há uma percepção, e essa percepção faz com que a ideia que foi transmitida na forma de uma palavra vire um sinal. Um sinal eletrônico, tá? Mais do que elétrico. Ele é captado e lançado no sistema nervoso. Chega lá no hipotálamo, dali ele passeia. A palavra que eu vou falar vai ser entendida, porque todo mundo conhece essa coisa. Mas nesse momento que eu estou falando, duvido que alguém esteja se lembrando dessa coisa, certo? Não está se lembrando, mas no momento que eu falar, vai se lembrar. Então, se você estivesse se lembrando, você estaria com a fotografia, com a imagem daquele objeto, daquela coisa na sua frente. Mas você não tem essa imagem ainda, tem? Claro que não. Você não sabe qual é a palavra que eu vou usar, qual é o objeto, correto? Mas no momento em que eu falar, todo esse trajeto do som será feito, vai chegar lá naquela bigorna, receber aquela martelada, aquele sinal sonoro será transformado em um sinal eletrônico e será lançado no seu sistema nervoso, e esse sinal vai percorrer todos os seus neurônios até chegar num ponto em que aquela imagem estará gravada. Engraçado, né? Mas vai de uma maneira tão rápida que mal eu terei acabado de falar a palavra, você vai se lembrar da imagem, certo? Uma coisa interessante, mal eu terei acabado de falar a palavra, você terá a imagem na sua cabeça, mas não só terá a imagem, terá também a imagem do local onde aquela coisa estava, quem poderia usar aquela coisa, quem tinha usado, você vai lembrar da cor, vai lembrar de detalhes e tudo mais, está tudo na sua cabeça e você não sabe que está, correto?
E eu estou usando isso para poder ensinar alguma coisa da grandeza de Deus na criação do homem. Sabe qual é a palavra que eu vou citar agora? Algumas pessoas vão achar feia, mas quando você precisava, ela era tão bonitinha e tão útil, certo? Mas a palavra eu vou usar no termo comum, usado na época que eu era criança e que muita gente conhece. A palavra é pinico. Lembrou de um? Eu tenho certeza que todo mundo se lembrou de um urinol, que é o nome científico da coisa, né? Mas o popular é pinico, certo? Se lembrou de um? Qual era o tipo do pinico que veio à sua mente? Branco? Com aquela beisola vermelha, azul, preta? Era de plástico? Antigamente existia o pinico de barro. Não sei se alguém aqui chegou a ver na sua casa. Você é tão antigo que chegou a conhecer pinico de barro? Problema sério, você sentava meio apressado, né? Coitado do receptáculo da coisa, né? Pois bem, mas sabe por quê? Veja só, as coisas são gravadas na nossa mente na forma de imagens em neurônios e podem ser resgatadas exatamente da forma primeira que você ouviu. E você, quando eu falei essa palavra, eu tenho certeza que você se lembrou de um lugar, de uma casa talvez muito antiga, onde esse objeto lá estava. Aquilo tudo está gravado na sua cabeça. Na verdade, sabe o que o ser humano é? Criado por Deus, por essa maravilha que nós somos. O ser humano é a soma de todos os seus momentos, de todas as suas experiências, tornadas uma constante, tornadas um comportamento, transformado num jeito de ser. Tudo que nós vemos e ouvimos, nós gravamos. E no momento certo, na hora certa, nós resgatamos, nós nos lembramos. Essa é a criatura e a criação de Deus. Nós não somos produto de um animal, nem de uma evolução. Nenhum ser evoluído, por mais o golfinho, ou sei lá, qualquer outro bicho que seja bastante evoluído, tem esse tipo de experiência que nós temos. Sabe por quê? Fomos criados pelas dadivosas e talentosas, amorosas, grandiosas e eternas mãos de Deus, as mãos do Criador. Tudo isso é gravado em neurônios. Mas há uma coisa interessante. Uma coisa é a lembrança que nós gravamos e tem outra. São as coisas que nós sentimos. As coisas que nós lembramos, nós gravamos no cérebro, no pré-consciente, também chamado de subconsciente. Mas as coisas que nós sentimos, não. Você se lembra agora, por exemplo, vou citar um fato qualquer, um acidente da sua vida, um tombo, uma dor, uma doença, etc. Uma catástrofe, a morte de uma pessoa querida, ok? Do que é que você lembrou de ruim da sua vida? Ou da vida de alguém próximo de você? Eu não sei. Mas você se lembrou de alguma coisa. No momento que você se lembra dessa coisa, é diferente do dia que a coisa aconteceu. Que no dia que a coisa aconteceu com você ou com alguém próximo, você não só visualizou, gravou a imagem, gravou a informação, mas você sentiu. Sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu amargura. Mas agora quando você lembra do episódio, da pessoa, da situação, do acidente, da dor, você lembra, mas você não sente mais. Você lembra do fato, mas não lembra da coisa, não lembra do afeto, certo? Mas às vezes você se surpreende triste, e às vezes até chorando e não sabe por quê. Porque se trata de um sentimento antigo que está na sua alma, que aflorou por um pouco de tempo. Sabe por quê? Porque enquanto que o cérebro grava a imagem, o inconsciente grava a dor, grava os sentimentos. Sentimento de tristeza, de amor, de felicidade, essas coisas ficam impregnadas no nosso inconsciente. Este Deus maravilhoso fez o ser humano assim. É por isso que nós temos o privilégio de sentir, como tantas boas coisas nós sentimos hoje nesse programa que acabamos de gravar, tanto em termos de músicas, quanto em termos de mensagem, quanto em termos de experiência missionária, em experiência de serviço ao nosso Deus. Isto é maravilhoso saber. Deus nos criou assim, diferente de tudo, diferente de todos, e para a sua glória e para a sua honra. Deus, pois, nos abençoe. Estamos no
momentos finais do nosso programa, nós queremos surpreender aqui os nossos queridos telespectadores com Lucas Marçã e mais duas cantoras. Isso, vem cá as duas que nos encheram de alegria. Agora um trio, né? Bem-vindos, ok? Agora vai ser completo o negócio. Completo. E se sair errado, a culpa é de vocês, certo? Mas se for bonitinho, eu que tive a ideia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Este é o programa Tudo pela Graça, louvando, glorificando, aprendendo,
sentindo, desfrutando o amor de Deus sobre nossas vidas. Próximo sábado, neste mesmo horário, aqui estaremos. Convidamos a você e peço que você anuncie sua igreja em todo o povo, toda a amizade, sua circunvizinhança. Convide para assistir redeagatos.com ou Agatos Play. Venha estar conosco, Deus há de abençoar a você. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe você. E a vocês também. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.